filhos, não é mesmo? Que bom ver a obra do Senhor na nossa casa. E quando nós nos posicionamos em Deus, esse é o resultado. Filhos rendidos ao Senhor. Estava ali observando o Cauã compartilhar esse momento do dízimo. E o Cauã, ele é muito bíblico, ele é mais das pregações expositivas, ele gosta, né, da Bíblia. E quando ele fala, sai muitos versículos da boca dele, como vocês viram aqui. E isso demonstra uma vida de alguém que lê a palavra, que se expõe. E eu proclamo que essa será a realidade de muitas famílias da nossa igreja. Muitos filhos aqui serão apaixonados pela palavra, né? Muitos filhos aqui serão voltados o seu coração para o Senhor, através dos pais que aqui estão, amém? Amém, queridos. Então, quero compartilhar uma palavra com você hoje, que tem como tema, desperte para viver o melhor de Deus. Desperte para viver o melhor de Deus. É o tema dessa palavra de hoje. Até pedi para o pessoal colocar aqui um sofazinho, né? Porque um sofá, ele nos lembra o quê? Conforto, descanso. Quão bom é sentar num sofá quando a gente está cansado, não é mesmo? Trabalhou o dia inteiro, está cansado. Chega, a gente olha o nosso sofá, olha a nossa cama. E o que a gente pensa? Ai, eu quero sentar no meu sofá. Meu marido fala muito essa frase, ele trabalha muito, faz muita coisa. E ele fala, ai, como eu amo o meu sofá. Ele fala essa frase. Mas sabe, o conforto, ele é necessário, o descanso, ele é necessário em muitos momentos da nossa vida. Mas existem momentos que nós precisamos nos levantar e nos posicionar e sair da zona de conforto. E sair daquele lugar que quer nos aprisionar. Às vezes o sofá parece que quer abraçar a gente, não é mesmo? Fique. Mas a gente precisa sair, precisa trabalhar, precisa fazer as coisas. E é assim com a palavra de Deus, e é assim com a vida cristã. Quero começar compartilhando com você o primeiro versículo. Pode abrir ele para nós. Eu quero ler com você aqui no Data Show os 3 primeiros versículos dessa palavra, as 3 primeiras passagens. Romanos 8,19 fala assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A palavra diz que a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que é a criação, queridos? Tudo que Deus criou. Então, há uma expectativa no coração de Deus, há uma expectativa no coração das pessoas para que eu e você sejamos revelados. A revelação daquilo que nós somos em Cristo vai abençoar a outros. A revelação daquilo que nós somos em Cristo vai abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa descendência, os nossos planos, os nossos projetos, o nosso futuro. Tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas quero convidar você também a ler comigo Efésios 5, do 14 ao 17. Que diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá em ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha isso que a palavra está dizendo. Acordem. Não vivam como insensatos, mas procurem viver segundo aquilo que a palavra do Senhor diz. Vamos para o próximo ali, o Romanos 13. Eu passei para vocês? O Romanos 13, sim. O Romanos 13, do 11 ao 14? Não? Então vamos lá. Vou esperar, não passei para ele, gente. Achei que tinha passado aqui para o nosso Data Show. Romanos 13, capítulo 13, do 11 ao 14. Vamos lá. Do 11, a partir do 11, isso. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Mais um. Chegou a área do sono. Do que quando cremos. A noite está quase acabando. Por isso, enchemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Mais um.
Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, nem devassidão, não em desavença e inveja. Mais um. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Senhor, essa é a tua palavra. E a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite, que ela nos mova de lugar. E que nós possamos, Senhor, despertar para viver o melhor que o Senhor tem para nós através dessa palavra nessa noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Queridos, tem alguns personagens na Bíblia que eles viveram assim, foram chamados por Deus, eles aparecem na história bíblica, porém eles dormiram em algum momento. E a passagem deles pela Bíblia é uma passagem rápida. Eu creio que é mais uma passagem para nos ensinar daquilo que não devemos fazer, né? Que não sejamos essas pessoas que passa pela vida das pessoas e somos aquele exemplo do que não fazer. Que não sejamos aqueles crentes que as pessoas olham e pensam, não quero ser igual a ele. Mas que, pelo contrário, nós possamos experimentar e viver dessa graça do Senhor. Então, tem um personagem, o nome dele é o Esaú. O Esaú, ele foi irmão, né, de Jacó. E a palavra diz que ele trocou o melhor de Deus por um prato de lentilha. Ele trocou a primogenitura dele, né, por causa da comida, por causa da fome que ele estava ali, ele troca o melhor de Deus por um prato de comida. E muitas vezes, quando a gente foca naquilo que é terreno, naquilo que às vezes é uma necessidade, uma preocupação, quando nós focamos demais, nós corremos o risco de dormir espiritualmente. De não perceber que aquilo ali pode ser uma oportunidade que Deus está nos dando para gerar algo novo, para gerar vida, para gerar mais fé, esperança, expectativa naquilo que Deus tem. Então, a Bíblia fala que Esaú, ele perde a sua primogenitura e Jacó, então, assume o lugar do irmão. E ele entra na linhagem abençoada ali, que é a linhagem, né, de Abraão. Ele entra ativamente, o seu povo, né, que é o povo de Israel, entra na história e ele se torna ali o autor principal daquela história ali. Deus usa ele. Mas Esaú perde esse lugar de primogenitura. Também tem a história dos moradores de Sodoma e Gomorra. A palavra fala que naquele lugar havia um povo que não ouvia a voz de Deus, um povo terrível, um povo que vivia segundo as suas concupiscências. Sabe aquelas pessoas que fazem aquilo que elas querem, que elas não ouvem, né? Não ouvem a voz do pastor, não ouvem a voz do líder, não ouvem a voz de Deus, não ouvem o que a palavra fala. Elas andam segundo os desejos da sua carne, segundo aquilo que elas acham que está certo, totalmente desalinhadas com a palavra de Deus. Foi assim o povo de Sodoma e Gomorra. E a palavra diz que eles até zombavam. Quando Ló falava de Deus, eles até zombavam, né? Tem uma passagem lá em Gênesis 19:14 que diz que para eles parecia que Ló estava brincando. Quando Ló falava que Deus ia destruir aquela terra, que Deus ia destruir, né, o pecado lá. Então, aquele povo todo é destruído. Também temos a história do jovem rico, né? O jovem rico também não despertou na hora que tinha que despertar, como o Cauã mencionou ele aqui antes. O jovem rico, ele teve um encontro com o próprio Jesus. O jovem rico, ele recebeu a proposta diretamente de Jesus para largar tudo que ele tinha e seguir Jesus. Mas ele era tão apegado às posses dele, ele era tão apegado à vida dele, que ele foi demais, né? A entrega que ele precisava dar para Jesus era demais. E ele escolhe, então, não seguir Jesus. E o jovem rico não é mais mencionado na Bíblia, só nesse episódio. Isso nos ensina que quando nós não estamos dispostos a entregar tudo para o Senhor, inclusive o nosso bolso, nós não somos dignos daquele que está nos chamando. Então, o jovem rico, ele fica adormecido ali, ele perde de estar junto com o mestre dos mestres. E por último, Judas Iscariotes, que foi o cara que foi escolhido pelo próprio Jesus, né? É o cara que andou com o próprio Jesus, que foi um discípulo de Jesus, que aprendeu do mestre, mas ainda assim, ele escolheu não ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que nós
nós somos tentados naquilo que o nosso coração já tem uma cobiça. Escute, se você cai em algum pecado na sua vida, é porque o seu coração ele já tem uma inclinação para aquilo. O inimigo não nos tenta naquilo que nós não somos inclinados. E a Bíblia diz que Judas ele tinha, né, já uma vontadezinha para corrupção. Então, em alguns momentos na Bíblia a gente vê que Judas ele roubava das ofertas ali que eles recebiam. Então, ele vende Jesus por 30 moedas de prata, era o preço de um escravo. E Judas ele é atraído pelos desejos do seu próprio coração. O que será que o inimigo tem nos atraído? O que será que são os desejos do nosso coração? Pessoas adulteram muitas vezes. Não é porque o inimigo fez elas adulterarem, mas porque elas foram atraídas pelos desejos do seu próprio coração. Pessoas mentem, não é porque o inimigo possui a boca delas e fazem elas mentirem. É porque já é uma concupiscência da sua carne. E tantos outros pecados. E tantos outros. E isso demonstra uma dormência. Pessoas que estão dormindo espiritualmente. Pessoas que estão de pé por fora, mas que estão dormindo no seu espírito. E a palavra de hoje vem de encontro a essa temática. E eu coloquei aqui como título do primeiro ponto, é uma igreja chamada a despertar. Querido, se Deus chamou eu e você, foi para que nós vivêssemos bem acordados. O Senhor quer que a gente viva acordado e não dormindo. Que nem eu coloquei esse banquinho aqui, ó. Você não veio aqui na igreja para sentar aqui nesse banquinho, se encostar aí na sua cadeira e ficar aí só esperando o fim do culto, para acabar o culto e ir embora. Não. O Senhor aqui para ficar de pé, posicionados, ouvindo aquilo que Ele tem para nos falar, mas saindo da porta dessa igreja e praticando. E vivendo uma vida de prática, como a gente leu aqui, o exemplo dessas 4 pessoas aqui, o jovem rico, o Esaú, foram pessoas que foram chamadas por Deus, que aparecem na Bíblia, mas que a sua história para por ali, que não tem uma continuidade. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para marcar a nossa geração, a nossa casa, a nossa família. Deus nos chamou para construir uma estrutura sobre a palavra, para que a próxima geração possa se levantar em cima dessa estrutura e viver um caminho de bênção. Mas crentes que vivem adormecidos, dormentes, eles não conseguem enxergar aquilo que está diante de si. Por isso, o despertar espiritual, ele é necessário para que nós percebamos a presença de Deus na nossa vida. Você consegue perceber a presença de Deus na sua vida? Você consegue perceber a presença de Deus na sua casa? Você consegue perceber a presença de Deus nas pequenas coisas? Ou para você é tudo normal, tudo natural? Sabe, quem vive com Jesus, quem vive acordado espiritualmente, não dormindo espiritualmente, ela percebe, em tudo ela percebe Deus, em tudo ela vê a mão de Deus, em tudo ela vê o agir de Deus, em tudo ela vê o livramento de Deus, o cuidado de Deus. Então nós precisamos pedir que o Senhor, nessa noite, se tem alguma área da nossa vida, eu creio que se o Senhor trouxe essa palavra, é para nós, amém? É para mim e para você. Se o Senhor trouxe essa palavra para nós nessa noite, deixa eu contar algo para você. Quando eu estava preparando essa palavra, o pastor tinha me dito já bem antes, e me veio algo para eu pregar. Então eu preparei uma palavra. E quando a palavra estava quase pronta, o Senhor me disse assim: não é isso. Não é isso que eu quero falar. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada, porque geralmente Deus me dá uma direção bem clara e eu já preparo aquela palavra e já faço. Mas dessa vez o Senhor falou: não é isso. Então eu peguei, apaguei tudo aquilo que eu tinha feito, peguei uma folha em branco e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Senhor falou: fale sobre despertamento espiritual. A minha igreja está dormindo. O meu povo está dormindo. E na hora me veio um temor. E é com muito temor que eu compartilho isso com você. Eu falei: Senhor, se o Senhor me trouxe isso também é para mim. Então nós precisamos avaliar a nossa vida. Em que áreas da nossa vida talvez nós estamos dormindo espiritualmente. Talvez tem problemas lá na sua casa e você acha que aquilo é normal, que aquele problema é natural, que aquilo lá é assim mesmo. Mas talvez Deus está dizendo: meu filho, minha filha, você está dormindo, você precisava estar batalhando espiritualmente por essa situação aqui. Você precisava estar batalhando espiritualmente pelo seu filho. Você precisava estar batalhando espiritualmente pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, por aquilo que eu coloquei nas tuas mãos.
mas você está dormindo. Característica, né, de um sono espiritual é que geralmente as pessoas elas ficam indiferentes. Tudo tá bom. Talvez vou no culto hoje, talvez não vou. É uma mornidão. Sabe aquela mornidão que a pessoa, para ela tudo tá bom. Se ela vem, tá bom. Se ela não vem, tá bom. Sabe, uma rotina sem paixão pela presença de Deus. Nós, hoje como pastores, o pastor Jean não é integral na obra, né? Ele trabalha parte na igreja e parte na escola, mas eu sou integral, eu trabalho para a igreja 100%, e eu acho isso um privilégio. Então eu estou o tempo inteiro pensando nas coisas da igreja, pensando nas coisas de Deus. E outro dia eu estava falando, Senhor, eu quero ser integral, não só naquilo que eu faço como trabalho, mas eu quero ser integral no meu coração. Eu quero colocar Deus em tudo. Não tem como eu separar Deus das minhas atitudes. Não tem como eu separar Deus dos meus planos, do meu futuro. Não tem como eu pensar no meu futuro sem pensar primeiro qual é a vontade de Deus para mim, para minha família. Então nós precisamos entregar o nosso coração de uma forma inteira. Sabe, nós não podemos viver sem paixão. Nós não podemos ir para a igreja sem paixão, sem disposição. Nós precisamos buscar, viver um despertamento. A palavra diz, é hora de despertar do sono. É hora de despertar. É hora de tomar consciência que existe uma realidade espiritual. Eu me lembro que uma vez eu estava orando pela igreja, nós estávamos passando por alguns problemas aqui, eu orei e falei, Deus, e eu comecei a falar, né, aquilo, como que eu vi a igreja, Senhor, eu vejo a igreja assim, eu vejo as pessoas assim, eu vejo, né, isso acontecendo, e Deus falou para mim, Cris, que fé é essa? Que fé imatura é essa? Quando a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, você acha que a igreja é isso? É o mundo de Nárnia? Você acha que é assim? Há uma batalha aqui acontecendo. Desperta, desperta. Você precisa orar mais. Você precisa se posicionar mais. Talvez você tenha passado batalhas na sua vida. E você tem sentado e esperado alguém vir e orar por você. Mas olha, né, minha vida é tão difícil, mas eu ando tão cansado, né? Meu Deus, tem que ir na igreja domingo. Meu Deus, o pastor inventou mais uma oração na quarta-feira. Que vida difícil, eu ando tão cansado. Vim na igreja no domingo, já é uma luta para mim. Acorda, levanta. Tem um livro que fala assim, ei, essa noite ainda pedirão a tua alma. Você sabia que há uma batalha no reino do Espírito pela minha e pela sua vida? Há uma batalha no reino do Espírito. Satanás está rugindo como leão, a palavra diz. Ele está rodeando a sua casa. Ele está rodeando a sua vida, o seu casamento. Satanás está rodeando a igreja, queridos. Não é à toa que tem tantas cadeiras sobrando aqui dentro dessa igreja. Não é à toa que tem uma pilha de cadeiras sobrando lá atrás. Porque há uma batalha no reino do Espírito. Há uma batalha no reino das trevas. E se eu e você, como nós lemos ali o primeiro versículo, a criação aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você somos a luz do mundo. Eu e você somos a esperança que esse mundo precisa ir fora. Mas se nós nos portarmos igual aos outros, se nós acharmos que tudo é natural, que é assim mesmo, que mudança que nós vamos ter? Se nós olharmos apenas para o nosso umbigo, para aquilo que eu gosto ou deixo de gostar, sabe, é tão pequeno quando nós olhamos para aquilo que não está bom e deixamos de olhar para Cristo. Eu tenho dito isso, queridos, eu tenho dito isso para aquilo que Deus nos chamou como pastores. Se a gente não olhar para Cristo e só para Cristo, a gente diz não vale a pena. Mas quando nós lembramos que Cristo morreu por quem? Pela igreja. Cristo morreu pelas pessoas, e as pessoas são a igreja, e nós somos a igreja. Sabe, nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos falar de Jesus para elas. Nós precisamos nos posicionar, orar por elas, nos colocar na brecha. Hoje mesmo, a Gabi e eu estávamos ali antes do culto, orando pelo culto, né, Gabi? Estávamos orando pelas pessoas, pelos casamentos, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Deixa eu perguntar para você, quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você fez o seu devocional essa semana? Quantas vezes você orou pelo seu casamento essa semana? Quantas vezes você orou por aqueles que te perseguem, por aqueles que você não gosta?
algo forte, né? Deus fez a mesma pergunta para mim. Eu orei algumas vezes essa semana. Eu li a palavra algumas vezes essa semana. O Cauã estava compartilhando aqui antes que eles foram ministrar. Pela primeira vez nós tivemos a experiência de ser apenas motoristas servindo o ministério dos nossos filhos. Geralmente os nossos filhos que nos acompanham quando a gente vai ministrar em alguns lugares. E dessa vez nós fomos levar o Cauã e a Júlia para ministrar. Então nós não fomos chamados para ministrar, eles foram chamados. E nós fomos de motorista deles, né? Para cuidar deles, né? Ainda é o nosso papel, levar eles para os lugares. Nós ajudamos um monte, mas não era o foco, né? O foco era eles, fomos por causa deles, que eles iam ministrar. E daí nós estávamos, né? E aquela semana que eles iam ministrar, porque assim, gente, ó, a gente vai vivendo a nossa vida natural e parece que tudo é natural, né? Aí estava ali a semana antes deles ministrarem, eu comecei a perceber assim umas rusgas a mais, sabe aquelas coisas de irmão, né? Quem tem filho aqui vai me entender, né? Os irmãos em casa, como é que é, né? E daí o pastor falou assim, ei, lembra eles que essa semana eles vão ministrar, o inimigo está atacando diretamente eles dois. Né? E eu falei, gente, presta atenção, essa semana vocês vão ministrar. E daí, eu acho que na noite anterior, que nós íamos no outro dia, o Cauã já estava assim, bem movido, a Júlia também estavam se colocando. Graças a Deus, nossos filhos têm bastante responsabilidade para aquilo que eles fazem para o reino, eles não fazem de qualquer jeito. Então, eles já estavam se preparando, se colocando. E o Cauã chegou para mim e falou assim, ô mãe, vamos ter um momento com Deus, assim, né, diferente? E daí nós estávamos em família, a gente estava tendo nosso tempo de sofá, de família, um momento bem gostoso, assim, que não é muito comum mais, né, antes era mais comum. E a gente estava ali, sabe aquele momento de sofá gostoso? Todo mundo embaixo da coberta, friozinho, assistindo, assim, Netflix, né? Cada um ali, ai, que delícia. De repente o Cauã vem, assim, todo meio desgrenhado, assim, porque eu acho que ele já tinha tido o momento dele com Deus. E ele chega, assim, com o violão no meio da sala e ele fala assim, vamos ter um tempo com Deus, assim. E daí, né, o que a gente vai falar? Aí o pastor, na hora, desligou a TV e nós começamos a orar. E nós começamos a orar por eles, nós começamos a orar por aquilo que eles iam fazer, e daqui a pouco nós já começamos a orar pela igreja, nós começamos a orar pela nossa família. Eu não sei quanto tempo nós ficamos, mas eu acho que deu quase umas 2 horas, né, Cauã? Eu acho que deu quase umas 2 horas ali, em família. E nós entramos numa batalha espiritual. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos fazendo algo para Deus, há uma batalha acontecendo. Há uma batalha acontecendo. E se nós não percebermos, a gente faz as coisas de qualquer jeito. Eu venho na igreja de qualquer jeito, eu sirvo de qualquer jeito, eu vou para o trabalho de qualquer jeito. Você tem experimentado orar antes de trabalhar? Você tem experimentado orar pelo seu ambiente de trabalho? Queridos, aonde os filhos de Deus estão, ali o reino de Deus está. E aonde o reino de Deus está, há uma batalha espiritual acontecendo. Por isso nós precisamos despertar. Sabe, nós precisamos sair de uma apatia religiosa, achando que tudo é sobre nós. Se eu gosto, eu estou feliz, se eu não gosto, eu não estou, se eu estou feliz. Gente, não é sobre ser feliz, é sobre agradar a Deus. E eu preciso olhar para a minha vida e dizer, Deus, a minha vida tem te agradado? As minhas escolhas têm te agradado? Não perca a sensibilidade espiritual. Sabe, a pessoa que ela perde a sensibilidade espiritual, ela não ouve mais a voz de Deus e ela perde o discernimento. Sabe o que é o discernimento? O discernimento espiritual é a capacidade de entender aquilo que Deus está falando. Muita gente fala assim, eu ouvi Deus, eu escuto muito isso é muito comum. Deus me falou tal coisa. Deus me disse isso. Mas muitas vezes o espiritual, ele mistura com o emocional. E às vezes a gente fala coisas, age, achando que é Deus que está nos direcionando. Mas muitas vezes é a nossa alma, é os desejos do nosso coração. Então, quando nós vamos perdendo a sensibilidade espiritual, quando nós vamos perdendo a fome por Deus, nós vamos fazendo as coisas achando que é Deus que está nos direcionando, mas muitas vezes é a nossa alma, é a nossa vontade. Daí a gente diz, mas Deus me falou, mas Deus me disse. Então, preste atenção. Sabe, uma família que perde a sensibilidade espiritual, ela fica à mercê do inimigo. Ela perde a direção espiritual dentro de casa. As decisões ali dentro passam a ser carnais e impulsivas. Começa um ambiente de briga, de discussão, de discórdia. Sabe quando parece que tudo vira um pé de guerra, tudo fica ruim? Está faltando discernimento. Está faltando o pai olhar e dizer, não, aqui tem o dedo do inimigo.
Está faltando a mãe olhar e dizer, não, esses filhos estão fora do normal, estou precisando orar mais. Vai perdendo a sensibilidade espiritual e vai transferindo para o carnal. Aí acha que o problema é o marido, é a esposa, é os filhos, né? Qualquer coisa. Então nós precisamos falar, Deus, eu quero enxergar, eu quero ser sensível, espiritualmente me desperta, Senhor. Então por que nós precisamos despertar? Para que o nosso relacionamento com Deus não esfrie. Para que Deus não seja socorro só na hora que a gente está precisando. Sabe, tem gente que usa Deus apenas como 190. 190? 190 é a polícia, né? Não é o bombeiro. 190. Sabe, quando você precisa de socorro, você pensa em quem? No 190. Muita gente é assim, precisa de Deus só na hora do socorro, mas não traz Deus para a sua vida, não traz Deus para o seu dia a dia, não traz Deus para a sua casa. E deixa eu dizer para você, se Cristo não for suficiente para você, evento nenhum vai ser suficiente. Igreja nenhuma vai ser suficiente. Líder nenhum vai ser suficiente. Cônjuge nenhum. Filhos nunca vai preencher. Vai ter sempre esse vazio. E esse vazio achando que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque Cristo precisa ser suficiente. E deixa eu dizer para você, queridos, quando Cristo é suficiente para nós, qualquer lugar que nós estivermos vai ser bom. Qualquer lugar que nós estivermos. Porque não é sobre fora, é sobre dentro. Né? Então nós precisamos buscar esse despertamento espiritual. Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, precisa haver oração e vigia. A gente precisa vigiar, queridos, não importa se você chegou aqui hoje ou se você está aqui há 10 anos. Se você não orar constantemente, vigiar a sua boca, aquilo que você fala, como você pensa, como você age, você vai cair em tentação, a tua casa vai à ruína. Sabe, não caia nessa cilada do inimigo de ir pela a força do teu braço, pelo teu próprio entendimento. Uma das maiores igrejas que crescem no nosso tempo, sabe qual é? É a igreja dos desigrejados. É a maior igreja no Brasil hoje. A igreja dos crentes que pararam de ser crentes. Sabe por quê? Porque as pessoas vão numa igreja e elas começam a ver problema. Aí fica um pouco, muda. Vão para outra igreja, começam a ver problema. Porque a igreja é feita de quem, gente? Pessoas. E pessoas são falhas. Sabe? Isso é uma perdição nesse tempo. Esse é um sono espiritual. Sabe? É o mesmo discurso daquelas pessoas que falam assim, ó. Eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ir na igreja. O que você diria para uma pessoa que diz assim, ó? Eu amo você, mas não gosto do teu filho. Não gosto da tua filha. O que você sente por essa pessoa? Gosto de você, mas não gosto do teu filho. Falar que ama Deus e não gosta da igreja é a mesma coisa. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu pela noiva. Então nós precisamos, sabe, nos aproximar cada vez mais de Jesus, buscar estar perto dele. O tempo é curto. A palavra diz que nos últimos dias haverá grande apostasia. Apostasia é abandono da fé. Nós precisamos nos apegar à fé em Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para nós e dizer, Deus, em que áreas da minha vida eu ainda tenho dormido? Em que áreas da minha vida eu ainda tenho, Senhor, cochilado? Em que áreas da minha vida eu ainda estou querendo conforto? Em que áreas da minha vida eu ainda não entendi que eu preciso tomar a minha cruz? Se Jesus diz, toma a minha cruz e me siga, há uma cruz. Em que áreas da minha vida eu tenho querido talvez ficar sentado, acomodado? Viva com sabedoria. A palavra diz, sede prudente, andai com prudência. Sabe, aprender da sabedoria espiritual é aprender que tudo que eu faço deve agradar a Deus. Sabedoria é saber que tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Talvez Deus não te chamou para ser uma pastora como eu. Talvez Deus não te chamou para estar com o microfone aqui na frente. E não há mérito nenhum nisso. Eu posso dizer para você, né, que cada coisa que Deus nos chamou tem os sacrifícios, tem aquilo que a gente precisa entregar, né? Tem os nossos sonhos que a gente precisa entregar. E claro, tem a parte boa, porque fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer é maravilhoso. Mas talvez Deus te chamou lá onde você está.
E o reino vai ser implantado através da tua vida, lá onde você está. Só que também, lá onde você está, o teu trabalho, não pode ter mais o teu coração do que o reino de Deus, do que a igreja, do que as pessoas. Escolha acordar. Não quer viver estagnação espiritual e emocional? Escolha acordar. Talvez você está estagnado, parado, espiritualmente e emocionalmente. Tem um versículo que diz, que eu gosto muito dele, e eu tenho ele quase colado na minha testa, que ele fala assim, ó, que Deus, ele resiste ao orgulhoso. Uma vez uma pessoa pregou, meu cunhado, e ele fez uma encenação, eu gostei muito. Ele falou que ele via como Deus, com a mão assim, ó, no peito do orgulhoso, resistindo. E o orgulhoso, ele fica ali, ó, não consegue ir para frente. Às vezes ele diz, o inimigo não me deixa para frente, as pessoas, olha essa vida que não muda. Às vezes é Deus com a mão no teu peito, dizendo assim, ó, enquanto você não crescer, enquanto você não despertar, enquanto você não entender que você precisa me buscar, você não sai desse lugar. Resistência. Sabe, não se conforme com esse lugar de estagnação espiritual. Queira sair do lugar, queira avançar. Queira, talvez, acordar. Tem áreas da sua vida que você se sente dormindo, talvez. Não viva apenas das experiências que você passou lá atrás. Hoje Deus tem experiências novas. Hoje Deus tem sonhos novos. Hoje Deus tem um crescimento novo, um crescimento maior. Sabe, Deus nos chama para o hoje. Não se conforme com uma mediocridade espiritual. Talvez o seu lar ele se tornou um ambiente pesado, a sua casa, sem propósito, sem alegria. Talvez lá na sua casa é o lugar que menos fala de Deus. Deixa eu dizer para você, a sua casa é o lugar que você mais deve falar de Deus. Enquanto está lavando louça, mulher, fala de Deus. Marido, enquanto está arrumando as coisas, fala de Deus. Enquanto estão na sala, falem de Deus. Tragam o Senhor para essa atmosfera da casa. A alegria do Senhor para dentro de casa. Hebreus 5,12 diz, já deveis ser mestres, mas ainda necessitais de leite. A palavra está dizendo que a gente já deveria ser mestre em algumas coisas. Talvez a gente já ouviu tanto sermões como esse, tanto, mas ainda continua como criança que precisa de leite, que alguém precisa ir lá e fazer, né, carinho, e levanta, ó. Pare de dar abertura para o inimigo atuar na sua vida. Quando a vigilância espiritual ela é perdida, as brechas são abertas. Quando você não percebe, você para de vigiar. Quando você para de orar, quando você para de batalhar, quando você para de pedir a Deus para que você veja aquilo que Deus está vendo, as brechas são abertas. E quando as brechas são abertas, o inimigo entra. E quando o inimigo entra, ele te coloca num, tipo aqueles bercinhos assim, ó, e ele fica te ninando. Por que muitas pessoas têm dificuldade de confessar seus pecados dentro de uma igreja? De abrir seu coração dentro de uma igreja? Mas fora dela, falam. Porque enquanto nós estivermos sendo ninados por Satanás, em berço esplêndido, nós estaremos dormindo para o melhor de Deus. E a palavra diz que o inimigo ele veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Então que nós, como igreja, não venhamos a nos conformar com um lugar de mornidão, mas venhamos a despertar. Sabe, o inimigo ele aproveita da nossa passividade. Passivo, sabe o que é uma pessoa passiva? Está ali porque todo mundo está. Não é ativa. Sabe, não vai, não toma frente, não se posiciona. Tá bom, faço de qualquer jeito. Você não foi chamado para ser passivo nesse lugar. Você não foi chamado para ser passivo e passiva na sua vida, mas para ser ativo. Deus colocou o dia de amanhã como uma folha em branco para nós. Nós podemos escrever, nós podemos plantar sementes, e tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então nós precisamos nos posicionar. Quando há passividade dentro de uma família, entra os conflitos, como eu falei, o esfriamento no casamento, a rebeldia dos filhos, a falta de paz dentro de casa, a crise financeira, conflito nas ideias,
perde-se o interesse, perde-se o amor. E muitas vezes um pai e uma mãe que deveriam estar orando e batalhando pela sua família, estão dormindo espiritualmente. Sabe, uma vez eu me lembro que a gente estava lá em casa, a gente nunca passou assim por grandes dificuldades. Graças a Deus a gente já casou debaixo de uma aliança com o Senhor. Então o pastor Jean já tem uma caminhada maior que a minha. Então ele já tem assim, ele já é mais desperto espiritualmente do que eu, né? Então ele sempre assim esteve batalhando pela nossa família. Mas eu me lembro de vezes que o inimigo nem precisava fazer nada. Eu acho que o inimigo olhava para mim e dizia: nossa, nem estou precisando te ajudar aqui, você está trabalhando sozinha. Muitas vezes as nossas palavras, elas geram um plantio de maldição dentro de casa. Muitas vezes as nossas palavras geram um plantio de maldição dentro da igreja, dentro do trabalho. E o inimigo não precisa fazer nada, porque nós estamos tão adormecidos espiritualmente, tão adormecidos, que nós mesmos fazemos o trabalho do inimigo. Mas não é esse o lugar que Deus tem para nós. A palavra diz assim, Apocalipse 3, 1 e 2. Tens nomes de que vives, mas estás morto. Ser vigilante. Ser vigilante. Nós precisamos vigiar. O que talvez eu e você não temos vigiado? O que a gente está meio ali, com sono? Sabe, aqui é um lugar de cura. Porque aqui nós cremos que tem a presença de Deus. Se você veio buscando cura nessa noite, eu creio que há cura para você aqui. Sabe, se você chegou aqui preso em algum vício, eu creio que você pode sair daqui liberto. Mas você está acordado para querer ser liberto, para querer ser curado, para querer ser restaurada por Deus? A palavra diz, revista-se do Senhor Jesus Cristo. Sabe, alimente morrer de fome. Alimente-se daquilo que é espiritual. Alimente-se. Sua casa. Coloca louvor para tocar. Sabe, tá passando. Escuta as palavras. Em todas as áreas da nossa vida. Não pode sobrar nada nosso. Nós temos que nos render sem reservas e dizer: Senhor, eu estou aqui para cumprir com o propósito. Sabe, uma pessoa com uma identidade curada em Cristo, ela vai receber glória. Ela vai receber glória, ela vai ser honrada no trabalho, nas coisas que ela faz, na casa dela. Ela vai ser honrada vendo os filhos dela prosperando, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Mas quando nós vamos recebendo essa honra e essa glória para nós, a gente vai olhando e vai dizer assim: não, essa glória não é minha, essa glória é do Senhor. Essa glória é do Senhor, porque tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele fez na minha vida não sou eu, mas é Ele em mim. Eu não estaria nessa posição aqui se Ele não tivesse me colocado. Meu filho não estaria aqui compartilhando dízimo tão lindo, se Deus não tivesse feito a obra na vida dele. Minha filha não estaria lá servindo nas escolinhas, não estaria aqui servindo na mídia, sabe? Meus filhos não estariam sendo usados para o Senhor, se o Senhor não tivesse me atraído primeiro. Mas também tem a minha parte. Se alguma glória há para mim, é do meu posicionamento. E eu pergunto para você, você tem se posicionado? Sabe, como eu perguntei ali antes, quais têm sido os seus hábitos? Sabe, que hábitos que talvez tenham roubado a sua fé, que tenham enfraquecido a sua fé?
Identifique práticas na sua vida que te enfraquecem, que te deixam cansado. Não tem vezes na nossa vida física que parece que a gente está sem forças. Tem vezes que parece que eu deito assim, eu falo, meu Deus, estou sem forças para fazer as coisas. Aí eu já sei que está faltando vitamina. Aí eu tenho que tomar vitamina, né? Meu corpo físico. Mas espiritualmente, às vezes nós estamos assim, sem forças, sabe? Sem alegria. Então, talvez relacionamentos tenham enfraquecido a sua fé. Talvez o seu jeito de pensar enfraquece a sua fé. O jeito com que você fala, como você trata as pessoas. Porque ou isso aumenta a nossa fé, ou isso mata a nossa fé. Experimente fazer um jejum essa semana. 7 dias. Quero deixar aqui o desafio para você. Experimente fazer um jejum de 7 dias essa semana. Sabe, talvez tire músicas. Talvez vícios. Talvez você é viciado, preso em algum vício. Faça um jejum. Rede social. Amizades tóxicas. Pessoas que não te levam para frente. Olha as pessoas que você está andando. Qual é o fruto da vida dela? Qual é o fruto? Sabe, isso vai revelar muito sobre de que água você está bebendo. Faça um jejum. Faça um jejum de comida. Você vai ver os frutos. Quero convidar você a se colocar de pé. É tempo de despertarmos espiritualmente. Sabe, o despertamento espiritual, ele começa com a consciência do tempo que estamos vivendo hoje. O despertamento espiritual, ele é uma decisão firme e firmada em Cristo de abandonar tudo aquilo que é trevas na nossa vida. O despertamento espiritual, ele se manifesta de uma vida rendida a Cristo. Queridos, não adianta, se nós formos 50% rendidos a Cristo, não dá. Ou é 100% ou não é nada. O melhor de Deus está ligado à vontade dEle. Você quer viver o melhor de Deus? Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus na minha casa, na minha família, com os meus filhos, no meu casamento. Mas o melhor de Deus para mim está ligado com a sua palavra. O melhor de Deus está ligado com a vontade dEle. Você não vai viver o melhor de Deus se ainda sobrar resquícios de você. Você não vai viver o melhor de Deus se você ficar esperando para que os outros orem por você, batalhem pela sua casa. Você não vai viver o melhor de Deus no seu casamento se você deixar a vida te levar e não plantar sementes de vida no seu casamento. Mas você vai viver o melhor de Deus a hora que você se levantar e se posicionar e dizer, não, sou eu. É a minha vida espiritual. É a minha saúde espiritual. Sabe quando que nós vamos saber que nós despertamos espiritualmente? Quando a gente não parar de apontar, achar culpados. Quando a gente parar de achar que é o diabo que está atrapalhando a nossa vida. E nós olharmos para Cristo. E nós olharmos para Ele. E nós confiarmos nele. E nós falarmos, Senhor, é Tu, tudo é para Ti. Tudo é por Ti. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a fechar os seus olhos, se colocar diante de Deus e perguntar para o Senhor, Senhor, tem alguma área na minha vida que eu estou dormindo? Talvez você está dormindo na religiosidade. A religião mata, sabia? A religiosidade, ela impede a graça. Porque a religiosidade, ela é baseada em regras, não em Cristo. A palavra de Deus, ela é uma carta de amor, não uma carta de regras. Eu me rendo ao Senhor porque eu o amo. Eu obedeço porque eu o amo. Eu faço a sua vontade porque eu o amo. E isso, consequentemente, vai trazer bênção para a minha vida, para a minha casa. Talvez você tenha estado desperto, acordado. Mas existem pessoas na sua casa, na sua vida, na sua família, que têm dormido espiritualmente. Deixa eu dizer para você, o sono espiritual, ele traz a morte espiritual. Porque o inimigo, ele te embala, ele te nina, e você vai pecando sem perceber, você vai esfriando espiritualmente sem perceber, você vai achando que tudo é normal, você vai se tornando de novo um ser carnal, terreno, e deixa de ser um ser espiritual que ouve a voz de Deus. Por isso, nessa noite, a palavra que o Senhor me traz ao meu coração é: desperta, igreja que dorme, desperta. É hora de acordar, é hora de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero
quero acordar. Eu quero acordar e eu quero ver como o Senhor vê. Oh, Senhor, eu quero acordar para o meu casamento. Eu quero acordar para os meus filhos. Eu quero acordar. Pessoas dormindo, não abrem mais a Bíblia na sua casa para ler na sua casa. Pessoas dormindo não oram mais dentro de casa. Pessoas dormindo vivem uma vida no automático. As práticas espirituais da nossa vida, elas demonstram se nós estamos dormindo ou acordado, quanto tempo nós temos gastado com o Senhor. Quanto tempo nós temos gastado com as nossas batalhas. Quanto nós temos orado pelos problemas que nos cercam. Quanto você tem orado, tem dobrado seus joelhos e falado e apresentado ao Senhor. Quantas vezes você tem repreendido Satanás dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos? Quantas vezes você tem orado por pessoas, tem se colocado na brecha? Quantas vezes? Você é um ser espiritual que habita num corpo e que tem uma alma, e não ao contrário. Você é um ser espiritual e você precisa batalhar no reino do Espírito por aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tem coisas que estão dentro do seu coração que não é vaidade sua, que não é coisa sua, é coisa de Deus. Mas Deus está te calibrando, Deus está te preparando, Deus está te alinhando para que você seja capaz de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Continue sonhando, continue crendo, mas batalhe, ore, jejue, confie que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo, mas não se esqueça que a parte da batalha espiritual, da oração, ela é sua. Acorde, não transfira a outras pessoas aquilo que é de sua responsabilidade. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha continuar ministrando e falando aos nossos corações nessa semana. Que nós possamos, Senhor, acordar para aquilo que o Senhor tem falado. E o Senhor tem falado. E o Senhor tem falado, Pai. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, entregue à tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa fazer frutificar em cada coração, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós encerrarmos, eu estava meditando muito nesta palavra. Pode deixar esse fundinho aí, por favor, só para a gente terminar de orar. Ah, não, tem o fundo da oração, né? Desculpe, pode botar o fundo da oração. Essa noite que a pastora falou foi que a gente estava orando, foi sábado, sexta noite, né? Aí a gente estava ali no final de noite, já friozinho e todo mundo eu já embaixo das cobertas ali, não querendo fazer mais nada, porque esta semana de férias da escola a gente aproveitou para dar uma atenção para as paredes da nossa casa, né? Do lado de fora, e estamos lá iniciando umas pinturas, alguma coisa e tal, e tivemos dias puxados, e aquele momento eu já estava todo limpo. Sabe quando você está sujo, você toma aquele banho gostoso, consegue tirar a tinta que está presa na unha, e você toma aquele banho, pronto, agora eu posso deitar, tá cheirosinho e tal. Eu estava debaixo das cobertas essa hora, já era umas 11 horas da noite, e eu ali ainda, eu quero ver um filminho, pegar no sono no sofá. E daí chego lá, como a pastora disse, o Cauã descabelado, vindo da sala do trono. E aí ele, vamos orar. E eu no meu coração, na minha carne, eu, meu Deus, eu fiz tanta coisa. Agora eu não quero orar. Isso, falei, agora eu não quero orar, eu quero ver um filme, quero ficar aqui acomodadinho e tal. Mas eu vi que eles estavam se preparando, né, para a palavra e buscando. E a gente já viu durante a semana várias coisas. Eu pensei, poxa, né? Como é que eu vou chegar para um jovem e falar assim, não vamos orar, vamos assistir TV. Se ele está sedento. Eu que estava sentado. Aí eu falei, tá bom, nem pensei, só desliguei a TV assim. E aí, enquanto cada um estava orando, eles ficavam puxando o louvor com o violão, e todo mundo ali cantando um pouco. Eu não queria cantar. Eu queria ficar quietinho, quentinho, assistir alguma coisinha. Eu queria ficar aqui,
bem gostosinho. Só que aí eu me lembro que eu não sou qualquer pessoa na minha casa. Eu sou pai. Eu tenho que puxar as coisas. Claro que eu tenho uma ajudadora. Uma baita ajudadora do meu lado. Então eu estava ali. Já larguei as coisas, já comecei. E o Espírito Santo começou a me inquietar. Que o Cauã falou assim no começo: pai, pega o teclado, eu pego o violão e a gente faz um louvorzinho espontâneo e tal. Aí eu, não, filho, pegar o teclado, ligar o teclado na tomada. Não. E começamos sem o teclado. E o Espírito Santo ficou me inquietando: pega o teclado. Pega o teclado. O teclado estava lá fora, no frio, no carro, dentro do carro. Eu falei, não. Eu vou levantar, eu vou lá. Vou pegar esse friozinho aqui, sair debaixo da coberta. O Espírito Santo ficou me inquietando, sabe? Eu estava ali, sentado. Aí eu peguei rapidamente, fui lá. Peguei o teclado, eles estavam orando. Coloquei o teclado lá e só comecei a fazer mais uns fundinhos também. E nós continuamos adorando a Deus. Não precisava ter violão, não precisava ter teclado. Só que aquele momento que eu me levantei, que eu me despertei com a minha família, estava pegando fogo, se mover com eles, isso mexeu comigo. Isso despertou o meu coração. Eles estavam se preparando para eles ministrarem. Então a gente estava tipo de folga espiritual, vamos dizer. Não preciso me preocupar com a palavra, é eles que vão passar. Nós vamos lá só curtir, ajudar no que precisar. Mas esse momento preparou os nossos corações, da família toda. E eu senti que quando a gente chegasse lá, a gente não ia ficar quietinho lá no meio de 81 adolescentes, dos quais mais de 40 aceitaram a Jesus ontem à noite e vão se batizar no domingo que vem, lá na igreja deles. E nós estivemos lá no primeiro, a igreja deles tem 7 anos, primeiro encontro com Deus deles, de adolescentes. E nós estávamos lá, e eles honrando a nossa vida por aquilo que nós já temos de caminhada e compartilhamos como família. E vocês sabem que não somos nós, é Jesus, é tudo Jesus, o que tem de bom é Jesus. Mas naquele sofá que eu estava, eu me levantei e eu tive um despertamento no meu coração. E quando eu fui para aquele acampamento, eles iam ministrar e a ideia era ir embora. Mas eu senti muito forte que nós tínhamos que ficar o máximo. Então, nossa vigília acabou depois da 1h da manhã, às 9h da manhã nós saímos de Tijucas, almoçamos lá com eles e voltamos à meia-noite e pouco. Chegamos 1h30, 2h da manhã nós chegamos aqui. E nós ficamos com eles e falamos assim: nós vamos ficar o máximo que nós pudermos ficar com vocês, nós vamos ficar. Nós estamos aqui para servir o reino de Deus. O que vocês precisarem, conte com a gente. Então a pastoria fomos chamados para ficar à frente de uns grupos, de umas dinâmicas, falar algumas coisas. Depois me chamaram para tocar lá um momento espontâneo do louvor e puxar. Mas aquilo começou na noite anterior. E quando eu vi aqueles adolescentes que há pouco tinham vindo até mim para confessar seus pecados, e eles falaram de tantas coisas terríveis que eles estavam passando, eu pensei: Deus, eles nem me conhecem, eu nem sou da igreja deles. Mas os meninos vieram até mim e começaram a abrir o coração, no pé do ouvido, e confessar os pecados deles, e eu poder orar por eles. Porque naquele sofá eu fui chamado para um despertamento e eu respondi. Eu podia ter ficado quietinho, mas aquilo mexeu comigo. Aquele momento o louvor começou a mexer, despertar o meu coração. E mesmo estando lá para servir os outros, o Senhor falou com a gente enquanto a gente servia. Então quando o Senhor te chama para se despertar, é porque primeiro Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer abençoar a tua vida. Eu estava ali ouvindo a pastora e separei um último versículo para nós encerrarmos. Efésios 5:14 diz:
Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ontem, quando estávamos nos despedindo dos adolescentes, eu falei assim: tudo que vocês receberam aqui, vocês guardem um pouco para vocês, mas a maioria é para vocês compartilharem. Tudo que vocês receberam hoje aqui da palavra de Deus, de estarmos na presença de Deus, é um pouco para vocês, mas a maioria é para você compartilhar com as pessoas que estão perdidas lá fora, com as pessoas que precisam de um despertamento, com os casamentos que estão sendo destruídos, com os relacionamentos de pais e filhos que estão sendo destruídos. E muitas vezes eu e você temos o poder e a capacidade de levar essa luz para as pessoas que estão lá do nosso jeito, na simplicidade, sem saber falar muita palavra difícil, sem saber muito versículo de cor, vai no Google e pesquisa, mas poder resplandecer Cristo na vida das pessoas. A pastora falou das cadeiras vazias. Quando nós olhamos as cadeiras vazias, nós pensamos: Senhor, quem são as pessoas que o Senhor quer atrair para este lugar? Quem são as pessoas que o Senhor quer atrair para este lugar? Eu quero convidar você a orar agora, para nós encerrarmos. Feche os teus olhos. Pense nestas pessoas. Quem o Senhor está te despertando hoje para convidá-lo a ouvir uma boa palavra, a boa mensagem da palavra de Deus. Quem são estas pessoas? Traga à memória elas neste momento, porque esta semana o Senhor quer resplandecer sobre ti, para que você convide elas para domingo que vem. Mas nessa quarta-feira nós vamos estar orando aqui. Venha orar junto conosco. Se quiser trazer elas para orar, nós vamos só orar. Oh Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço pela tua palavra compartilhada pela pastora Cris. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por homens e mulheres que se levantam, Pai. Crianças, adolescentes e jovens dessa igreja, para resplandecer a tua glória onde eles estão. E nós que estamos aqui, em muitas áreas da nossa vida ainda dormindo, Senhor, queremos acordar, queremos ajudar uns aos outros, a sermos despertados pela tua palavra, como fomos hoje nessa noite, para que a tua glória alcance o perdido. Olha, Senhor, para cada um agora, que todo mundo está pensando aqui. Estas pessoas que precisam da tua luz, que precisam de ti, agora nós oramos por elas, nós intercedemos por elas, Pai, que elas possam ser, Deus, mais uma pessoa nesta cadeira vazia que está do nosso lado, que elas possam estar aqui do nosso lado, ouvindo a mensagem do teu evangelho, do evangelho de Cristo. Mas eu quero te pedir agora também, Senhor, por cada família que está aqui, cada irmão que está aqui. O Senhor sabe das suas preocupações da semana, das suas angústias, dos seus desafios, de todo o trabalho que eles têm pela frente, aquele que precisa trabalhar pelo pão de cada dia. Eu quero te pedir agora, Senhor, a tua bênção, a tua mão sendo estendida sobre cada família que está aqui, sobre cada pai, sobre cada mãe nos seus relacionamentos, sobre cada filho no seu lar, que eles possam viver a atmosfera do teu reino na casa deles, que eles possam levar a atmosfera do teu reino para o trabalho deles, para a faculdade, para a escola, na rua, em tudo, em todo lugar onde eles estiverem, que o Senhor possa estar com eles. Oh Deus, desperta aqueles agora, Deus, que estão dormindo, aqueles que estão desanimados, olhando para as circunstâncias difíceis da vida, Senhor. Erga a tua cabeça, erga os teus olhos e olhe para o alto, porque o Senhor não virou a cara, o Senhor não virou o rosto para a tua casa. O Senhor estende os olhos dele sobre a tua casa, ele está olhando para a tua vida, ele sabe
sabe o que você está passando, tão somente persevere no Senhor, persevere em correr para a presença dEle, persevere em correr para a sua palavra, persevere em correr para perto daqueles que estão despertos, daqueles que estão incendiados pela presença de Deus, porque o Senhor quer encher a tua casa, o Senhor quer encher os teus celeiros, mas corre para a presença do Pai, porque Ele está de braços abertos para a tua vida. Oh Espírito Santo de Deus, glorificamos o teu nome nessa noite. Tu és o nosso Altíssimo e o teu nome nós celebramos o teu nome, Pai. Consagramos a nossa semana a Ti. Oh Deus, Tu és bem-vindo na nossa semana, Tu és bem-vindo no nosso dia, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós Te agradecemos, Pai, por essa noite e pedimos a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que está aqui, em nome de Jesus. Você pode olhar para alguém que está aí perto de você, não fique sozinho, olha para alguém, olha para trás. Se você vê alguém sozinho, cutuca a pessoa, fala: ei, olha para mim aqui, diga para ele assim, ó, que o amor de Deus, ó Regiane, olha para ela que está sozinha ali. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, hoje e para sempre. Desperta para resplandecer a glória de Cristo, aonde você for. Amém. Amém, queridos.